Nós estamos em meio a uma série de mensagens, uma vida abençoada. E essa série de mensagens tem falado conosco de uma maneira incrível. Nós temos recebido mensagens de irmãos que colocaram em prática aquilo que eles têm ouvido aqui todos os domingos. Nós temos recebido testemunhos de homens e mulheres que mudaram a perspectiva e já começaram a romper, avançar e prosperar em áreas que eles jamais imaginariam que fosse possível. Nós entendemos também que uma vida abençoada vai muito além de apenas falarmos da boca para fora que temos uma vida abençoada. Uma vida abençoada é um coração aliançado com o coração do Pai. Uma vida abençoada é quando nós entendemos que os propósitos que o Senhor tem para nós são maiores que a nossa própria existência. E nós aprendemos isso com o pastor Francisco hoje. Propósitos que foram cumpridos, um legado que foi deixado, exemplos. Nós estamos aqui para isso. Uma vida abençoada vai muito além de nós esperarmos alguma recompensa financeira da parte do Senhor. Faz parte também, faz parte que nós tenhamos todas as áreas das nossas vidas abençoadas, mas uma vida abençoada é quando nós colocamos o nosso coração no propósito, quando nós colocamos o nosso coração no centro da vontade de Deus, é quando nós derramamos as nossas vidas aqui nesse altar, declarando que Ele é o sustento, que Ele é o tudo, Ele é tudo que nós temos. Nós queremos, no final dessa série, declarar que vamos viver e viveremos até que Ele venha nos buscar, sim, uma vida abençoada. Você crê nisso, em nome de Jesus? Glória a Deus por isso. Só que tem uma coisa. Desde a primeira mensagem da série, nós temos dito aqui nesse altar que você não precisa esperar chegar à sétima mensagem. Você pode deixar aqui nesse altar aquilo que tem te afastado da presença do Senhor. Você pode deixar, antes dessa série terminar, aquele pecado que você tem tanta dificuldade em entregar nas mãos do Senhor. Chaves que você precisa colocar nas mãos dEle e dizer: Senhor, a partir de agora, que o Senhor tem acesso em todas as áreas da minha vida. Você pode hoje, nesse tempo, nesse domingo, de céus abertos, declarar para o Senhor e renovar a sua aliança com Ele, declarando: Senhor, eu creio que o Senhor é o Salvador da minha vida. O Senhor é o Deus que transforma e muda a minha história. Eu não abro mão disso. Nós entendemos que uma vida abençoada tem a ver com um coração aliançado com o coração de Deus. A primeira mensagem da série foi exatamente isso que nós falamos aqui. Tem tudo a ver com os nossos corações, tem tudo a ver com o seu coração. A verdade é que a primeira coisa que nós pensamos quando falamos de ter uma vida abençoada são os nossos recursos. Alguns até pensam assim: como eu vou ter uma vida abençoada se eu tenho passado por tantas dificuldades, tantas lutas financeiras ao longo de anos e anos e anos. Entra o ano novo, termina o ano que entrou e a minha vida continua da mesma maneira. Tem tudo a ver com o coração. Falamos aqui também que deveríamos e devemos colocar Deus à prova. Agrada o coração de Deus quando nós fazemos prova dEle. E Ele é fiel para cumprir todas elas. Falamos também sobre o princípio do primeiro, que a primeira parte pertence a Ele e não pode ser diferente. Semana passada nós falamos sobre amar a Deus e amar Mamon. É impossível que isso aconteça. Na mensagem de hoje nós vamos falar sobre um coração que derrama. Talvez você poderia olhar para dentro de você mesmo agora e dizer: será que eu tenho um coração que derrama? Será que de fato eu tenho um coração generoso? Será que eu tenho um coração que abençoa? O tema da mensagem é um coração que derrama ou um coração que retém. Qual é o teu coração? Se você ainda não começou a derramar aquilo que de mais precioso você tem aos pés de Jesus, essa é uma boa oportunidade para que você mude isso na sua vida. Pastor, eu não tenho sequer recursos para derramar. Você pode derramar aos pés da cruz hoje a tua melhor adoração, a tua melhor oração. Você pode derramar o seu amor sobre a vida de outros irmãos e isso alegra o coração de Deus. Nós fazemos parte do maior propósito da terra, que é o propósito da salvação, e não devemos abrir mão disso.
Uma vida abençoada é sim uma vida conectada com o coração do Pai. Desde a primeira mensagem, nós já estamos na 5ª mensagem, temos declarado aqui, já somos abençoados por Deus e nada muda isso. Nós não trabalhamos para alcançar as bênçãos, nós trabalhamos a partir das bênçãos. Nós não perseguimos as bênçãos que nos perseguem, é nisso que nós cremos. A maioria dos atendimentos que eu faço é relacionado à área financeira. Empresas que querem crescer, irmãos que estão passando por qualquer tipo de dificuldade, homens e mulheres que começaram um projeto e deu muito certo ou deu muito errado, e por algum motivo eles estão ali em um atendimento pastoral. E o meu coração se alegra quando nós ouvimos testemunhos, tempos depois, de irmãos que romperam, que avançaram, que cresceram e prosperaram em todas as áreas. E a fórmula do sucesso sempre é a mesma: um coração fiel, um coração conectado com o coração de Deus. Eu ouço no meu gabinete alguns irmãos pronunciarem essa frase: pastor, eu preciso correr atrás do prejuízo todos os dias, eu preciso tirar o atraso. Na verdade, nós não devemos declarar isso jamais, em hipótese nenhuma. Nós devemos declarar que vamos correr atrás dos propósitos que Ele tem para nós. O único que corre atrás do prejuízo é aquele que está condenado a passar a eternidade num lago de fogo e enxofre. E esse lugar não é o nosso lugar. Esse lugar não é o lugar que Deus preparou para nós. Essa aliança não é a aliança que Deus espera de nós. Uma vida abençoada é o que nós vamos viver sim, para a honra e glória do nome dEle, porque nós somos e fomos criados para isso. Você crê nisso? Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, dizem o seguinte: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. O texto está dizendo, em outras palavras, o que nós estamos declarando aqui há semanas: já somos abençoados e nada muda isso. A tua família é abençoada e nada muda isso. A tua casa é uma casa de bênçãos e nada muda isso. Onde você pisar a planta dos pés, você vai exalar o bom perfume de Cristo e nada vai mudar isso em nome de Jesus, porque nós cremos em um Deus fiel. As bênçãos nos perseguirão. O tema da mensagem é: o coração que derrama ou o coração que retém? E a boa pergunta que nós deveríamos fazer para o Senhor nessa noite é: Senhor, como está o meu coração? Será que de fato eu tenho um coração generoso? Será que eu tenho mesmo um coração que te agrada? Ah, Senhor, o desejo do meu coração é te agradar em todo o tempo, e muitas vezes isso não acontece. O texto que vamos ler a seguir, João, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 6, vai nos narrar uma história conhecida. Uma história que todas as vezes que nós mergulhamos nessa história, nós entendemos que o Senhor quer falar conosco de uma forma diferente. Esse texto é tão incrível que o sacrifício de uma mulher, a adoração de uma mulher, ela permanece para sempre. E por isso que nós vamos falar sobre isso nessa noite. Significa que a nossa adoração derramada no altar de Cristo atravessa gerações. Nós estamos falando aqui sobre legado, falamos agora sobre o pastor Francisco. O legado daquele homem vai atravessar as gerações. Nós estamos aqui para deixar um legado de honra para os nossos filhos. João capítulo 12, versículos de 1 a 6 dizem o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos.
A casa encheu-se com a fragrância daquele perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, faz uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, não, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Todas as vezes que eu leio esse texto, o Senhor ministra algo em meu coração. Por algumas vezes nós lemos esse texto aqui nos momentos de dízimos e ofertas, momentos como o qual nós acabamos de participar, onde o pastor Giovanni nos traz uma palavra de inspiração. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que existem dois personagens distintos, duas pessoas lidando diretamente com algo. Dois personagens que estavam próximos a Jesus. A palavra fala que Jesus amava Lázaro e sua família. Nós sabemos que Judas andou com Jesus durante o seu ministério por 3 anos e meio. Eles caminhavam com Jesus. Os dois ouviam as mesmas mensagens, viam os mesmos milagres, presenciaram mortos ressuscitando. Os dois experimentavam a mesma presença, o mesmo ambiente, o mesmo mestre e as mesmas oportunidades. Por que será que nós conhecemos algumas pessoas que passam pelas nossas vidas e sempre continuam da mesma forma? E por outro lado, nós conhecemos também alguns irmãos que se convertem ao Evangelho e entendem o propósito e começam a romper. O Deus é o mesmo, as oportunidades são as mesmas. Às vezes nós ficamos até pensando que a nossa mãe nos falava quando éramos pequenos. Você não é todo mundo. Vocês já ouviram isso? Minha mãe falava muito. Eu quero brincar, preciso jogar bola na rua. Você não vai, preciso estudar. Mas todo mundo vai, mãe. Mas você não é todo mundo. Quando nós presenciamos algumas pessoas avançarem, nós começamos a questionar o Senhor, dizendo: Deus, por que isso não acontece comigo? Quando eu olho para essa história, eu percebo que Maria se derramava aos pés do Senhor, enquanto Judas só estava preocupado com o patrimônio. 300 denários, por que não vendemos isso e distribuímos aos pobres? Nós fazemos exatamente isso quando nós queremos administrar aquilo que não nos pertence. Quando nós queremos administrar, por exemplo, o dízimo que deveríamos devolver aqui no altar do Senhor, nós queremos inventar desculpas para nós mesmos, dizendo: ah, Senhor, eu vou administrar da melhor forma os meus próprios recursos, eu vou comprar algumas cestas básicas e distribuir esses recursos. Na verdade, você só está querendo arrumar uma desculpa para você mesmo, para não fazer aquilo que Deus te manda fazer. Quantos irmãos em atendimentos pastorais me dizem a mesma frase: pastor, eu não consigo dizimar porque não sobra. Na verdade é exatamente ao contrário, nunca vai sobrar porque você não tem um coração fiel e não dizima, você não dá o primeiro passo. Quando nós percebemos que a caminhada com Cristo, nós vamos dando os passos e Ele vai colocando o chão, a nossa fé aumenta, a nossa confiança nele aumenta. Eu volto para o texto, eu percebo que enquanto um roubava, a outra se derramava na presença. Enquanto um é lembrado como traidor, a outra é lembrada como alguém que adorava. A diferença nunca foi financeira. A diferença é que o coração de Maria era totalmente o oposto do coração de Judas. Ah, pastor, mas eu jamais faria isso com Jesus. Quando eu olho as passagens que falam de Judas, inclusive no capítulo 12, ele sugere que esse perfume fosse vendido e o dinheiro dado aos pobres, mas no capítulo 13 ele vende Jesus por 30 moedas de pratas e todos nós sabemos o final da história. Eu percebo que o problema sempre esteve no coração de Judas. O dinheiro é o grande revelador daquilo que está dentro dos nossos corações. Nós precisamos deixar aquilo que nos afasta da presença no altar do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. O dinheiro, ele na verdade revela apenas quem nós somos. Pastor, mas eu jamais agiria como Judas.
Quando eu olho para o capítulo 13, quando Jesus é entregue nas mãos dos seus algozes por Judas, quando ele é vendido por 30 moedas de prata, quando ele participa ali da última ceia, os discípulos começavam a se questionar quem é o maior, quem era o melhor dentre eles. Eu percebo que nós fazemos as mesmas coisas. Eu posso até fazer como os discípulos faziam, pastor, mas como Judas fazia, eu jamais vou fazer. Sabe de uma coisa? Nós precisamos parar de ler a palavra do Senhor ao nosso favor e deveríamos ler a palavra do Senhor contra nós. Como assim, pastor? Se nós tivéssemos a oportunidade, trairíamos Jesus com certeza. Venderíamos Jesus, talvez até por menos, com certeza. Pastor, o senhor não pode falar isso. Nós vendemos Jesus quando nós não abrimos a palavra e meditamos nela como Ele nos orienta. Nós traímos Jesus todas as vezes que temos a oportunidade de orar e nos derramar na presença dEle e não fazemos. Nós traímos Jesus todas as vezes que temos a oportunidade de resolver um conflito dentro dos nossos lares e não fazemos por orgulho. O nosso coração está contaminado. Nós traímos Jesus todas as vezes que chegamos em uma celebração como essa. Olhamos para um momento de adoração como nós tivemos aqui agora e começamos a dar notas para as músicas. Eu gosto mais quando o pastor Lucas Donha canta aquela música, O Sangue de Jesus. Eu gosto mais quando a Vânia pega o microfone aqui e com aquela bela voz louva ao Senhor. Na verdade, nós precisamos entender que estamos aqui para prestar um culto a Ele, para a glória dEle. Nós traímos Jesus todas as vezes que temos essas atitudes. Quando você entra aqui dentro dessa casa, um guardião pede para que você estacione o seu carro em um determinado lugar que ele separa com tanto amor, e você, eu não vou, eu preciso parar em outro lugar. Onde já se viu esse guardião dizer onde eu tenho que estacionar o meu carro? Nós estamos traindo Jesus. Nós estamos traindo Jesus todas as vezes que falamos mal da noiva dele, aquilo que ele mais ama, a igreja, dentro dos nossos lares. E o pior de tudo isso, os nossos filhos ouvindo isso, e que legado nós temos deixado para as próximas gerações. O que tem sido plantado no coração dos nossos filhos. O dinheiro é algo pequenininho. O dinheiro revela apenas quem nós somos. Jesus nunca ensinou que o dinheiro mudasse o coração de ninguém. Ele nunca disse isso. Ele ensina que o dinheiro revela o coração. O dinheiro, ele não cria a generosidade, ele não cria o egoísmo, ele apenas revela aquilo que já governa o seu coração. Todas as vezes que você chega em uma série de mensagens como essa e você pensa, mas eles vão falar de dinheiro novamente. Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando do teu coração. Nós estamos falando de um homem, de uma mulher que precisa entender que para viver os propósitos do Senhor em todas as áreas e ter sim uma vida abençoada em todas as áreas, o coração precisa estar entregue. O dinheiro, na maioria das vezes, ele revela aquilo que já governa o nosso coração. É por isso que durante o ministério de Jesus tanto se falou sobre finanças. E por falar sobre finanças, na verdade o Senhor estava ensinando sobre as questões do coração. Não existe uma área que revela mais rapidamente quem ocupa o lugar no trono dos nossos corações do que a área financeira. Mateus capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Exatamente isso que João está mostrando no texto, lá em João 12. Eu olho para Maria e olho para Judas e percebo que eles estavam diante do mesmo Jesus. Só que o dinheiro revela aquilo que já existia dentro deles. O dinheiro revela a intenção do coração de cada um. Quantas pessoas que nós conhecemos e nos dizem o seguinte: olha, eu até gosto dos crentes, eu até gosto das músicas que são cantadas lá, só que essa mania de vocês ficarem falando sobre dinheiro, isso me incomoda. Vocês poderiam pegar esses recursos e fazer uma espécie de filantropia ou ação social.
Na verdade, pessoas assim estão procurando desculpas para não cumprir aquilo que Deus nos ensina. Ficam procurando desculpas para não viverem aquilo que Deus espera de cada um de nós. Quando nós temos atitudes dessa forma, nós estamos fazendo exatamente como Judas fez. Por que não pegam esses perfumes e vendem e distribuem o dinheiro aos pobres? Capítulo 12, capítulo 13, Judas vendendo Jesus por 30 moedas de prata. A estratégia que Satanás usava naquela época é a mesma estratégia que ele usa contra nós nos dias atuais. E precisamos ficar atentos para não nos submetermos a ela. Quando nós adoramos, está tudo bem. Levantamos as nossas mãos e adoramos ao Senhor. Quando nós oramos, está tudo bem, nós estamos buscando aquele que vive e reina. Só que quando nós entregamos, aí o ladrão fica furioso. Quando nós nos derramamos aqui nesse altar, aí o ladrão fica furioso. O inimigo das nossas almas começa a soprar dentro dos nossos corações. Onde já se viu? A pergunta dessa noite não é quanto dinheiro você possui. A pergunta é quem possui o seu coração. Você podia curvar sua cabeça agora e sondar o seu coração. Senhor, será que o Senhor possui o meu coração? Será que eu tenho caminhado rumo aos seus propósitos? Porque o texto de Mateus 6, 21 diz: onde estiver o seu coração, vai estar o seu tesouro. Se você deseja um coração completamente apaixonado por Jesus, apaixonado pelo reino, invista no reino. Aquilo que nós mais valorizamos é aquilo que nós mais protegemos. É por isso que a igreja primitiva vivia uma generosidade tão extraordinária. Eles não davam porque eram ricos. Eles davam porque reconheceram que haviam encontrado um tesouro infinitamente maior do que qualquer riqueza desse mundo. Onde está o seu coração? Às vezes eu me pego conversando com a minha esposa. A riqueza verdadeira é termos os pais vivos. A riqueza verdadeira é, dia após dia, levantarmos com saúde. A riqueza verdadeira é a oportunidade de abraçar os nossos filhos. Nós tivemos aqui um acampai, pastor Adriano. Deus usou a vida do pastor Adriano de uma forma impressionante. Um projeto que nasceu no coração de Deus. E quando eu comecei a ver os vídeos do que Deus tinha feito nesse final de semana, eu quase tive uma conversa diferente com a minha esposa. Que tal nós termos outro filho para que eu possa levar ele no acampai? Minha filha mais velha já tem 24, casou, a mais nova 18. Eu quase fiz essa proposta indecente para ela. Mas o que aconteceu aqui esse final de semana foi algo extraordinário. Homens cheios do Espírito Santo de Deus, pastor Adriano, pastor Fabrício e toda a equipe dos legendários Strong Brothers estavam ensinando para os filhos o valor de deixar um legado para as próximas gerações. Eu me emocionava cada foto que eu via, cada vídeo que eu curtia ali. Eu acho que eu curti todos os vídeos deles. O tamanho da sua conta bancária nunca impressionou Deus. O que sempre chamou a atenção de Deus foi o tamanho da entrega do seu coração. E sabe por que esses pais estavam aqui esse final de semana? Porque os corações estão rendidos àquele que vive e reina. E nada muda isso, vão permanecer assim até que Jesus venha buscar a sua noiva. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 2 até o versículo 4. Paulo falando para os cristãos da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia, até além do que podiam, por iniciativa própria. 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Quando nós damos apenas aquilo que não faz diferença para nós, dificilmente nós estaremos oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Quando eu olho para essa história de Judas,
e de Maria em Betânia, eu percebo que existem alguns conflitos, algumas questões que precisavam ser alinhadas naquela época e precisam ser alinhadas dentro de nós hoje. A pergunta talvez seja: por que Maria deu algo tão generoso? Por que a oferta daquela mulher foi tão extravagante? E por que isso incomodou tanto Judas? Eu percebo que existem dois corações citados nessa história. O primeiro era um coração generoso, o segundo um coração egoísta. Só que tem uma coisa: nós não devemos pensar somente dessa forma. Maria era muito generosa e Judas era muito egoísta. Não. Existe algo muito mais profundo dentro desse texto narrado em João 12. A verdade é que eu percebo nitidamente que Maria havia entendido o propósito. Maria havia encontrado um tesouro que não tinha valor. Era incalculável o seu valor. Judas estava enxergando apenas uma oportunidade de mais uma vez tomar para si aquilo que não pertencia a ele. Quando eu começo a analisar a história dessa forma, as coisas começam a fazer sentido. No capítulo 12, Judas queria distribuir recursos aos pobres. No capítulo 13, ele vende um mestre por 30 moedas de prata. Quem ama o dinheiro sempre acaba vendendo aquilo que deveria amar. Quando você dá mais valor para horas de trabalho, correndo atrás do prejuízo, teu filho está dentro da tua casa esperando você trazer ele aqui no Acampai. Quando você ama aquilo que Deus não ama, muitas vezes a tua esposa está dentro da sua casa esperando um marido melhor. Quando você coloca o seu coração naquilo que Deus não aprova, pessoas à sua volta passam a sofrerem as consequências das atitudes que você deveria ter. Existe um contraste nessa história. Maria quebrando um vaso e Judas quebrando uma aliança. Nós precisamos sondar os nossos corações todos os dias e nos realiançarmos com o Mestre todos os dias. Senhor, eu não quero fazer aquilo que te desagrada. Eu não quero viver longe da tua presença. Eu não quero confiar a minha vida nas mãos de um agiota qualquer. Eu não quero confiar a minha empresa nas mãos de alguém que não compartilha da mesma fé que eu. Enquanto Maria unge Jesus, nós poderíamos falar dessa forma: Judas entrega Jesus e vende por 30 moedas de prata o Salvador da humanidade. Enquanto Maria enchia a casa de perfume, enquanto Maria enchia a casa de adoração, Judas deixava um legado de morte e tragédia por toda Jerusalém, um legado de traição. Nós vamos compartilhar nessa noite 3 princípios que eu tenho certeza que vão falar direto ao seu coração. Você crê nisso, em nome de Jesus? João 12, capítulo 4. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, faz uma objeção: porque este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. O inimigo da generosidade é o egoísmo. Todos nós nascemos egoístas de alguma maneira. É meu, eu quero para mim. Todos nós queremos sempre olhar o nosso lado. Quando vamos fazer um negócio, dificilmente nós colocamos nas mãos do Senhor, declarando: Senhor, toma conta de toda essa situação. Nós ficamos pensando: de que forma eu posso fazer para ganhar mais? Desde quando éramos crianças, já nascemos dessa forma. Inclusive, uma das primeiras palavras depois de papai e mamãe é meu esse brinquedo, isso me pertence, eu não vou dividir, eu não vou compartilhar. Nós somos tentados a acumular, nós somos tentados a reter. Antes de conhecermos Jesus e o amor genuíno vertido por Ele ali na cruz do Calvário, o nosso coração era cheio de mágoa, cheio de vingança.
nós não tínhamos propósito nenhum. Só que quando nós renascemos em Cristo, renascemos generosos e somos chamados a escolher o arrependimento e o perdão todos os dias. Todos os dias nós devemos nos colocar na presença dEle e declarar, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tiago capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja e a ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Nós temos uma rapidez instantânea de acharmos que sabemos de tudo. Nós queremos ditar as regras por algo que não nos pertence. Nós queremos dizer para as outras pessoas o que elas devem fazer e de que forma devem fazer. Nós nem sequer olhamos para as verdadeiras intenções do nosso coração. E quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos tentando fugir daquilo que existe dentro de nós, daquilo que nos afasta da presença dEle. É como se nós não quiséssemos olhar para dentro de nós e vencer aquele orgulho que existe dentro de cada um de nós. Filipenses 2:3, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Quando eu olho para o texto, eu percebo que Judas não era pobre. Como assim, pastor? Ele andava com aquele que multiplicava pães e peixes. O problema de Judas nunca foi a provisão, mas o coração. O egoísmo sempre encontra uma justificativa espiritual para esconder uma motivação carnal. Perceba como Judas fala: vamos doar isso aos pobres. Ele usa um discurso bonito, um discurso aparentemente justo, só que o texto em João nos revela uma cortina de fumaça que, se não pararmos para pensar, não vamos enxergar. Judas, ele não queria ajudar ninguém, ele queria proteger aquilo que ele mais amava, o dinheiro. Quando você decide administrar aquilo que não te pertence, você está fazendo da mesma forma. Ah, pastor, mas e se faltar? Nós servimos a um Deus que cuida das aves dos céus. Nós servimos a um Deus que te trouxe, te sustentou até aqui. É interessante que o egoísmo que existe dentro de nós nunca se apresenta como egoísmo. Ele costuma chegar carregado de uma falsa prudência, de planejamento, de inteligência financeira, de responsabilidade. Pastor, eu não posso devolver os dízimos porque eu tenho medo de faltar. Pastor, eu não posso devolver porque eu preciso me organizar primeiro. E se Jesus, antes de morrer na cruz do Calvário, ele dissesse: eu não vou morrer por esse povo ainda não, porque eles precisam se arrepender primeiro, daí só depois vai valer a pena eu morrer por cada um deles, porque eu olho daqui da terra, tem cada um. Muitas vezes por trás desses argumentos existe apenas um coração que não consegue confiar em Deus. O Senhor quer tomar conta do teu coração a partir de hoje. Judas se opõe à oferta. O coração de Judas queria vender e aparentemente fazer uma boa ação. Vamos distribuir aos pobres. Mas logo depois, no mesmo texto, vem a explicação. Ele era ladrão. João informa que Judas era o encarregado pela bolsa de dinheiro. Nós poderíamos nos perguntar, mas como ele estava perto de Jesus, exercendo uma função tão importante? Será que Jesus não sabia que Judas iria traí-lo? Será que Jesus não sabia que Judas pegava aquilo que não era dele? A verdade é que o problema nunca esteve em Jesus, esteve no coração de Judas. O nosso mestre, ele tem o coração tão puro, que ele não faz isso, ele não coloca Judas nessa função para que Judas fracassasse, muito pelo contrário. Ele coloca Judas nessa função para que Judas terminasse aprovado. Judas teve a oportunidade de terminar aprovado. Jesus, ele nos testa, ele não nos tenta. Deus, ele testa os nossos corações, principalmente na área das finanças. Quantos irmãos têm nos procurado com uma dificuldade que já dura anos? Malaquias 3:8 diz: pode um homem roubar a Deus
contudo vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Judas roubava da bolsa de ofertas. Aí nós voltamos para o início da mensagem. Eu jamais faria igual Judas. Se eu tivesse a oportunidade que Judas teve, jamais faria igual a ele. Nós fazemos exatamente igual Judas. Quando no 5º dia útil, nosso salário cai na nossa conta. E nós deixamos esse salário lá, sem devolver aquilo que não nos pertence. Sem consagrar aquilo que pertence a Deus. Os 90% consagrados ao Senhor valem muito mais do que os 10% que não te pertencem, ou que os 100% completamente nas suas mãos. Jesus ele não coloca Judas naquela função para que ele fosse destruído, não, ele dá uma oportunidade para que Judas vencesse aquela batalha que existia dentro do coração. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Mas tem uma instrução: não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós não vamos recolher oferta no final dessa ministração. Não. Mas você tem a oportunidade, quando janelas espirituais estão abertas, como hoje, de devolver aquilo que não te pertence, de consagrar aquilo que te pertence. Você tem a oportunidade de entregar o seu melhor aqui nesse altar. Pastor, nem recursos eu tenho. Entregue a sua melhor adoração, a tua melhor oração. Que o seu coração seja um coração cheio de amor, mas faça isso com alegria. O egoísmo nos ataca todas as vezes antes de entregarmos, de ofertarmos algo, e a ansiedade começa a nos atacar depois. Eu entreguei, agora se faltar, o que eu vou fazer? Todos nós nascemos da mesma forma. Antes de aprender a pronunciar papai e mamãe, a maioria das crianças aprende: esse brinquedo é meu, esse pai é meu. Quem aqui tem mais de um filho? Eu tenho 2 filhas. Quando elas eram pequeninas, era desse jeito que acontecia. Hoje elas já entenderam os princípios, os propósitos e o que Deus tem para a vida de cada uma delas. E quando nós entendemos o que Deus tem para os nossos corações, o egoísmo passa a dar lugar para a presença. Aquilo que nós achamos que nos pertence, nós passamos a entender que tudo vem dele, é para a glória dele, pertence a ele. Faço parte da administração dessa igreja. Sou um dos gestores da casa. Minha principal função é manter a casa em ordem. Cada vírgula, cada centavo. Declarar todas as coisas. E o que eu tento ensinar para as minhas filhas é administrar os recursos da forma correta. Na verdade, eu fico bem em cima delas para que isso aconteça, para elas entenderem os propósitos de Deus. Todas são dizimistas, primiciadoras, ofertantes. Só que essa semana algo me chamou a atenção. A minha esposa me chama em um horário de almoço e diz: a Ana é minha filha mais nova, ela não tem mais dinheiro na conta dela. Como assim não tem mais dinheiro na conta dela? Eu me lembro que ela tinha um valor considerável ali na conta dela. Aí depois ela termina. Jesus pediu para que ela fizesse 3 dias de jejum. E depois do 3º dia é que ela entregasse tudo que ela tinha na conta no altar do Senhor. Ela investiu no reino. O coração de um pai se enche de alegria. Uau, ela tem entendido os princípios, ela tem vivido os propósitos, ela já tem semeado para as próximas gerações, para os meus netos que virão. Nós nascemos naturalmente inclinados ao egoísmo. E nós precisamos exercitar todos os dias essa mudança de natureza. O antes de Cristo e o depois de Cristo precisa ser real. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós precisamos parar de pensar apenas nos nossos interesses e aprendermos a carregar aquilo que agrada o coração do Pai. Como eu disse para vocês, o coração do Pai fica feliz. Só que essa semana ela recebe uma ligação. Ela foi convidada a participar de uma mentoria exclusiva, no qual ela não esperava.
ela se emociona, ela chora. A mãe dela disse que ela chorou, ficou muito feliz. Obrigado, Espírito Santo. No final do 3º dia de jejum, de propósito de oração, o Senhor respondeu. Só que tem uma coisa, o valor dessa mentoria é mais de 10 vezes aquilo que ela depositou no altar do Senhor. Nós não estamos aqui ensinando você a dar 100 para receber 1000. Nós estamos aqui querendo que você viva um coração dentro dos propósitos que você foi chamado para viver. Sabe de uma coisa? Aquilo que nós deixamos para as próximas gerações importa demais. A real generosidade, ela é sim extravagante. Maria pega um vidro de frasco de nardo puro, que era extremamente caro. E o texto diz, no versículo 3, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Quando eu me aprofundo ainda mais no texto, eu percebo que esse texto é narrado em Marcos, no capítulo 14, e em João, no capítulo 12. E os dois textos mencionam a mesma quantidade de perfume, que custavam 300 denários. E eu percebo que 300 denários aproximadamente representavam 1 ano de salário de um trabalhador comum naquela época. Nardo puro, provavelmente importado do Himalaia, vindo na Índia. Jesus quer nos mostrar que aquele perfume percorreu milhares de quilômetros para terminar aos pés de Jesus. Isso é uma oferta extravagante para todos nós. Todos nós deveríamos ter a oportunidade de doarmos, de entregarmos algo extravagante, uma oferta extravagante no altar do Senhor. Só que a maioria dos cristãos não chega nem a esse primeiro nível, que é devolver os 10% que não pertencem a eles. Nos Estados Unidos, uma pesquisa de Barna publicada em 2022 aponta que 21% dos cristãos destinavam 10% ou mais de sua renda às igrejas. No Brasil, esse número cai em média para 2,26%, ou os evangélicos tradicionais para 1,48%. Menos de 2% devolvem aquilo que é do Senhor. Antes, aqueles que chegavam ao nível de dizimar, automaticamente chegariam ao nível de ofertar. Só que dificilmente, se você dizima e oferta, se você não aliançar o seu coração com Deus, você vai chegar no nível da oferta extravagante que Maria fez aos pés de Jesus. Isso é uma tragédia, porque não teremos jamais então a oportunidade de viver algo extravagante com o Senhor. Não teremos a oportunidade de nos tornarmos doadores extravagantes, como a Escritura nos narra, Davi doando os seus tesouros pessoais para a construção do templo, Abraão doando Isaac, Jesus sendo doado por Deus para que nós estivéssemos aqui, aquela viúva pobre doando tudo que tinha, apenas 2 moedas, e o texto fala uma oferta extravagante. Salmos 37, 21, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Dão com generosidade. A extravagância não está no valor, está no amor. A gratidão sempre parece exagerada, mas só pensa assim quem nunca foi profundamente alcançado pela graça. Maria tinha sido alcançada pela graça. Maria derrama o perfume antes mesmo que Jesus fosse crucificado, antes da cruz. É como se ungisse Jesus para o sepultamento. Talvez ela seria uma das poucas pessoas que havia entendido que Jesus morreria por cada um de nós. Existe uma pergunta que nós fazemos quando nós olhamos para essa passagem, ou deveríamos fazer. Maria exagerou? 1 ano de salário de um trabalhador comum, será que Maria exagerou? A resposta é muito simples. Depende de quem nós achamos que Jesus é. Se nós achamos que Jesus é um simples mestre, então Maria exagerou. Ou se nós achamos também que Jesus foi um simples profeta, talvez ela tenha exagerado. Só que quando nós entendemos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador,
que é aquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Quando nós entendemos que é Ele que muda a nossa casa, que muda a nossa história, que muda a nossa família, que salva os nossos filhos, que liberta o teu marido das drogas, nós passamos a entender que nada que fizermos é suficiente para essa graça que nos alcança todos os dias. Então a resposta é: Maria não exagerou, Maria compreendeu de maneira proporcional o amor que ela havia recebido, e quando isso faz parte da nossa vida, tudo muda. A verdadeira generosidade nunca nasce em uma obrigação, ela nasce na revelação. Cristo havia sido revelado para aquela mulher, ela entendia que nada que ela fizesse seria suficiente. Quando nós percebemos e nos lembramos de onde nós saímos, de onde Cristo nos resgatou, nós vamos entender que nada que fizermos é suficiente. Quanto maior a revelação de quem Cristo é, maior a entrega dentro de nós. Os discípulos discutiam por poder no capítulo 13, Maria se preocupava em adorar. Judas pensando apenas em fins próprios, Maria pensando em adorar. De que forma você entrou aqui nessa noite? Como está o teu coração? Você veio pedir algo para Deus? A resposta está no início da mensagem: você já é abençoado. Sabe por que você já é abençoado? Você tem a oportunidade de estar aí com o teu filho, abraçado com ele, com o teu marido, você tem um trabalho. Pastor, eu ainda não tenho. Nós vamos orar por você no final dessa mensagem, e você vai testemunhar das portas abertas, porque Ele vai se encarregar de abrir. Você já é abençoado. Nós não estamos aqui para buscar nada, nós estamos aqui para agradecer aquele que deu a vida por nós ali na cruz do Calvário. Existe uma recompensa na generosidade. Marcos capítulo 14, versículo 9 diz: eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Nós chegamos para o final da mensagem. Talvez é aqui que muitas pessoas entendem errado o contexto generosidade. Nós não somos generosos para receber uma recompensa. Não. Nós somos generosos porque já recebemos a maior recompensa de todos, que é Jesus Cristo de Nazaré. A recompensa nunca vai ser a motivação, ela vai ser a consequência. Maria não derrama o perfume pensando: agora Jesus vai me recompensar. Não, ela derrama aquele perfume porque Jesus havia conquistado o coração daquela mulher. É isso que diferencia um coração generoso de um coração religioso. Um coração religioso, ele negocia; o coração generoso, ele só adora. O religioso sempre vai perguntar: o que eu ganho com isso? O coração adorador sempre vai dizer: o que eu posso fazer, Senhor, para te ofertar em gratidão por todos os benefícios, por todos os livramentos. Como eu posso honrar aquele que mudou a minha vida? A memória de um homem generoso como o pastor Francisco, como Maria, sempre vai ser lembrada. O que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Algumas coisas extraordinárias aconteceram naquele dia. Naquele dia, Maria perdeu o perfume. Eu gosto demais de perfume, só que ela ganhou um legado. O perfume acabou. O vaso quebrou. O dinheiro nunca mais voltou para o seu devido lugar. Mas tanto tempo depois, nós estamos narrando aqui a história daquela mulher. Como você quer ser lembrado pelos seus filhos? Pai, se o teu filho tivesse um encontro com Deus hoje, qual seria a reação dele? Qual seria a reação dele? Deus, obrigado Deus, eu te aceito, porque o meu pai era alguém temente a Deus. Eu te aceito, Deus, porque o meu pai me ensinou os princípios do Evangelho, porque o meu pai me levou ali naquele encontro do acampai e a minha vida foi transformada. Como vai ser a reação quando o seu filho se encontrar com Deus? Se ele se encontrar, ou ele vai olhar para Deus e dizer: Deus, eu te rejeito, porque o meu pai era um bruto. Meu pai nunca foi numa escola me ver dançar balé, ou nunca foi a uma escola me ver jogar futebol. Eu te rejeito, não é esse Deus que quero para mim.
Qual vai ser a reação do seu filho? Que legado você tem deixado para as próximas gerações? De uma coisa é certa: aquilo que nós entregamos para Deus, aquilo que nós derramamos no altar, na presença do Senhor, nunca é perdido. Deus transforma a memória em legado. Deus transforma a memória em legado. A generosidade nunca nasce na expectativa de uma recompensa, ela nasce na lembrança da graça que nos alcança todos os dias. Mateus 10:41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque é justo, receberá a recompensa de um justo. A Bíblia diz no texto: Deus recompensa. Ele não está comprando a nossa fidelidade, Ele recompensa porque tem a ver com o caráter dEle, e que nós possamos ter o caráter parecido com o caráter de Cristo. Há uma grande recompensa em obedecer os mandamentos do Senhor. Jesus declara: quem recebe um profeta, recebe galardão de profeta. Sabe por quê? Porque Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Ele não esquece uma lágrima, Ele não esquece uma adoração, Ele não esquece um momento onde você se derramou na presença dEle, dizendo: eu não suporto mais. Ele não esquece. Você não pode sair daqui dessa noite da mesma maneira que você entrou. Talvez ninguém veja o que você tem passado, a tua fidelidade, ou aquilo que passa dentro do seu coração. Mas tem uma coisa: aquele que te criou vê, aquele que te criou sabe de todas as coisas, e Ele jamais ignora um coração que o honra. Ele jamais ignora um coração que o honra. Por que então, pastor, que a oferta de Maria incomodou tanto Judas? Simples, porque ele era egoísta, ele roubava a Deus. A generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza daqueles que roubam ao Senhor. O texto diz, eu vou pedir para que você fique em pé nessa noite. O texto diz o seguinte: a casa inteira se encheu de perfume. Essa frase é muito mais profunda do que parece. A casa inteira se encheu de perfume. Por quê? Porque a generosidade nunca afeta quem recebe. A generosidade muda o ambiente. A tua generosidade perfuma o teu casamento. A tua generosidade perfuma a tua casa, perfuma o teu trabalho, perfuma a tua cidade, perfuma essa nação. E como é difícil falar sobre essa nação nos dias que vivemos. Só que tem uma coisa: todos os dias eu oro pelo presidente Lula e por essa nação. Sabe por quê? Porque eu amo essa nação. Eu amo essa nação, porque é daqui que o meu corpo vai se ressuscitar para se encontrar com Ele no dia do juízo final. Eu amo o lugar onde Deus me colocou. Daqui eu só quero sair para me encontrar com Ele. Eu oro pela minha nação. Existem pessoas que levam a presença. Seja uma dessas pessoas, uma dessas pessoas que exalam o bom perfume de Cristo. Eu quero orar por você. O perfume acabou, o vaso permaneceu quebrado, as moedas desapareceram, mas a memória de Maria atravessa os séculos. É isso que Deus faz. Ele transforma momentos momentâneos em oportunidades eternas, em legado eterno. Eu quero orar por você nessa noite. Você tem 30 segundos para vir aqui. Já tem alguns irmãos aqui. Ou eu quero orar por você. Você onde está mesmo? Tem alguém que nos visita pela primeira vez. Quero só te conhecer. Pode ficar no lugar que você está. Pela primeira vez. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui é tua casa. Que seja uma família para você pertencer a partir de agora. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Não vamos sair da mesma maneira que entramos. Não aceitamos isso. Não aceitamos isso. Ei, nós vamos deixar sim um legado para os nossos filhos e para as próximas gerações. Não aceitamos mais investidas de Satanás sobre as famílias. Amado, a tua presença vale mais.
A tua presença vale mais, não importa. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. Aos teus pés, aos pés do meu amado, eu quero o meu vaso. Obrigado, Espírito Santo, pela vida dos seus filhos. Obrigado pela tua igreja que te adora. Nós declaramos, Senhor, que viveremos a abundância que vem dos céus em todas as áreas das nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, que homens e mulheres vão se levantar cheios do Espírito Santo, fazendo com que o seu reino continue avançando. Nós não aceitamos mais filhos perdidos nas mãos de Satanás. Declaramos, Senhor, um brado de vitória nesse momento e um resgate acontecendo agora. Nós declaramos em unidade, Senhor, empresas que vão se levantar para que essa igreja continue avançando até que o Senhor venha nos buscar. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, cumprindo propósitos. Queremos sim, Pai, deixar um legado de honra para as próximas gerações, um legado de vitória para as próximas gerações, porque sabemos, nós conhecemos o Teu caráter, Deus. Nós entendemos que servimos a um Deus fiel, que tudo pode, que tudo vê, e nada nunca saiu do controle das Suas mãos. Somos gratos, Espírito Santo, porque temos a oportunidade de participar daquilo que o Senhor faria sem qualquer um de nós. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Que você tenha a melhor semana da tua vida, que você viva os dias mais incríveis em família, que você tenha oportunidades que você jamais teve. Que a tua célula essa semana seja uma célula de bênçãos e cheia da presença. Que a graça do Senhor te alcance todos os dias. A tua família pertence a Ele, a tua empresa pertence a Ele, o teu casamento pertence a Ele. Nada muda isso, nada muda isso. Que o amor do Senhor, que a graça salvadora de Jesus e que a presença do amado Espírito Santo de Deus possa fazer parte da tua vida até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Eu quero